a igreja se tornando gentílica, a igreja se tornando, ganhando forma, e obviamente depois da passagem de Jesus, de tudo que nós vimos pela passagem de Jesus, a igreja se expandindo, a igreja ganhando um corpo, a igreja ganhando um exército disposto a seguir o Evangelho, a entregar a vida por dar as boas novas, e isso de geração em geração nos atinge. Essa ordenança de Jesus, que hoje é tão vivificada através das nossas vidas, e é tão bonito a gente hoje olhar para um servo, para um cristão de Deus, um cristão cheio de fé, porque a gente sabe que aqui nesse ambiente é muito fácil a gente não ter aquela luta de encontrar essas dificuldades que lá fora a gente tem. Aqui nós estamos entre irmãos, aqui nós estamos entre pessoas que caminham e acreditam na Bíblia. Isso é maravilhoso, isso fortifica a gente, amém, igreja? Mas lá fora o ambiente nem sempre é esse. E onde eu trabalho, é difícil achar um crente, é difícil achar um cristão, é muito difícil. As pessoas hoje têm valores invertidos, e às vezes você fica até constrangido de dizer que você é crente, mas eu não tenho vergonha. Às vezes a pessoa fala assim, e ele é crente, eu falo, eu sou, você não é não? Você está doido? Jesus vai voltar, cara. Você está doido? Você não é crente? Não, eu sou crente. E a gente tem que encarar de frente isso. E muitas vezes com brilho no olhar. Não é falar, eu sou crente. Não, você tem que falar, cara, eu sou crente. Você não é não, você está doido. Arrepende dos seus pecados, dá vontade de falar isso. E é interessante essa introdução do pastor, porque eu vim com o versículo na cabeça e eu resolvi colocar esse versículo vindo para cá, porque eu tenho enfrentado dias difíceis. A nossa luta não é só, eu preciso ir para Disney antes dos 50, eu preciso me formar antes dos 30. A nossa luta nem sempre é essa. A nossa luta às vezes é interna, envolve sim a religião, envolve sim a nossa crença, envolve sim a nossa convicção, a nossa percepção sobre a Bíblia, sobre o mundo, porque o mundo está totalmente invertido. O mundo muda a todo instante, mas eu tenho fé que lá em cima nada muda e nunca mudou. Amém. Eu tenho fé que nos reinos dos céus nada muda. Vem pandemia, vem guerra, e Deus nunca perdeu o controle de nada. Nunca. E o tema da minha palavra é: de onde vem o seu conhecimento sobre Deus? Porque eu vejo pessoas falando de Deus como se estivesse falando de qualquer coisa. Eu vejo pessoas falando de Deus como se estivesse falando de um copo d'água. E uma entrevista me chamou muita atenção esses dias. Eu estava assistindo a Record e estava lá o Caetano e um pastor. E o Caetano fez um louvor, e eu li o louvor dele, bonito. Ele fala: eu preciso conhecer mais de Deus, porque é Ele que cuida de mim. Eu preciso conhecer mais de Deus, porque é debaixo, é na sombra das tuas asas que eu sou protegido, é algo assim. E aí o repórter falou assim: mas o que você sabe sobre Deus? Ele falou: nada. Eu falei, aí me chamou a atenção. Mas tudo bem, ali eu não estava em crise, eu estava só prestando atenção. E um cara que é muito influente, a minha igreja, vocês têm pessoas influentes lá fora. E eu falei assim: rapaz, como é que um cara faz um louvor e não conhece de Deus? Ele fala isso. E ele falou assim: eu nunca fui religioso, nunca gostei de igreja, eu fui anticristo, eu fui anti-religião. Eu acho que Deus é isso, Deus ele é amor, e as pessoas podem fazer o que quer e tudo mais. E depois ele cantou um louvor e eu falei: rapaz, que doideira isso, que loucura isso, passando em um horário nobre de televisão. E isso é leve, porque eu falo para vocês, eu queria contar algo aqui. Eu não sei se eu vou ser delicado, mas eu estava no banheiro lá na minha empresa,
arrebentar. Entrou um cara do meu lado. O cara entrou do meu lado. Aí ele sentou lá e ele começou a fazer uma oração em voz alta. E ele falava assim: Senhor, eu confio em Ti. Por mais que eu ande no vale das sombras da morte, eu sei que o Senhor está comigo em qualquer circunstância. E eu do outro lado: amém, amém. Sabe isso? Isso é legal, isso é bonito de ver. O cara fez uma oração no ambiente que eu falava assim: Deus, que incrível isso. É tão bom quando a gente encontra pessoas que falam de Jesus com brilho nos olhos, que falam de Jesus e falam assim: Jesus, cara, é Jesus, você não conhece, você nunca sentiu a presença dele, você nunca entrou no seu quarto, ajoelhou e falou: papai, estou aqui. Estava dividindo com os irmãos hoje, estou passando por um momento difícil, mas graças a Deus eu sempre tive uma convicção, mesmo que eu perca tudo, se eu não perder a minha fé, eu não perdi nada, nada. Glória a Deus. Dá glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Eu convido os irmãos então a abrir a Bíblia comigo em Josué 24, versículo 15. É bem conhecido. Eu vejo aqui Josué. A Bíblia não diz isso, mas eu vejo Josué um pouco sem paciência. Depois de tudo que eles viveram, saíram do Egito, e aquele povo, e Deus faz a sandália crescer junto com o pé, desceu o maná, e Deus nunca desampara aquele povo, e mesmo assim o povo vem pecando. E isso me faz entender que as pessoas têm percepções diferentes, as pessoas têm crenças diferentes, as pessoas vivem a mesma experiência, só que elas têm raciocínios diferentes. E Josué fala assim, vamos ler juntos, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Ele tomou uma posição diante daquela situação. Josué, ele toma frente de uma situação. E eu olho para o mundo hoje, eu vejo nós, com o conhecimento que nós temos, sendo obrigados a tomarmos essa decisão quase que diariamente. Nós temos que ser firmes na nossa decisão. Mas quando eu pergunto para vocês de onde vem o seu conhecimento sobre Deus, é justamente isso que vai fazer você tomar essa decisão. De onde vem o seu conhecimento? Nós temos percepções diferentes. Cada um aqui foi criado de uma maneira, cada um aqui tem uma bagagem diferente. Isso forma a sua percepção. Mas o que mais me dói é ver essa geração falando o que quer sobre Deus. Uma geração que fala o que bem entende de Deus, sem conhecer a palavra, sem a base, sem um conhecimento sólido. Quantos aqui já ouviram Felipe Neto falando de Deus? Quantos aqui já ouviram o Fábio Porchat falando de Deus? Quantos aqui já ouviram aquele Thiago Ventura falando de Deus? Gente, eu tenho vontade de chorar. Eu não posso julgar, mas eu tenho vontade de chorar porque ela influencia milhões e milhões de pessoas. E eu vejo uma multidão rindo de Jesus. Eu vejo uma multidão rindo. Eles falam que os crentes são isso, são aquilo. E é dessa luta que eu quero falar para vocês. Não é se você está desempregado ou não, porque isso afeta a gente. Porque é uma luta. É uma luta, você tem que colocar o seu joelho no chão e orar por essa pessoa.
uma luta. Às vezes você não está com paciência. E Josué, ele toma uma posição. Eu sou proibido de falar de religião na minha empresa. Eu sou proibido de falar de gênero, de raça. As empresas estão assim, cada dia mais. E eu entendo que cada um tem a sua crença. Crença, não dá para você falar para a pessoa, não acredita no que você crê, acredita no que eu creio, porque é o livre, nós somos livres. E Deus nos ensina isso. Desde a Bíblia, a gente vê inúmeros exemplos. Quando eu queria falar a respeito desse tema, me veio muitas passagens, uma atrás da outra. Mas tem uma em específica, que é Lucas 18, que fala do jovem rico. Porque essa passagem foi uma das primeiras que me marcou, porque eu conheci um amigo, e certa vez eu fui para um retiro espiritual, e naquele retiro eu conheci Jesus verdadeiramente, e eu me apaixonei. Eu conheci Deus verdadeiramente, e eu me apaixonei. E eu voltei de lá meio doido, querendo falar desse amor para todo mundo. E tinha um amigo meu perdido. E todo mundo tem aquele amigo que é perdido e fala assim, e dá vontade de chegar e falar assim, falta Deus na sua vida, cara, falta Deus. Deus é a solução para todos os seus problemas. Todos. E lá na igreja, eu sei que eu vivi isso. Eu estava cheio de problema, mas eu conheci Deus, fiquei feliz. Tinha um negão lá, a gente chamava ele de negão, tinha um negão na igreja, e o pastor contou, nem eu sabia. E o pastor lá contou que, sabe aquela pessoa que está com aquele problema, mas aquele problema que você fala assim, misericórdia, chega a dar dó, fala assim, meu Deus, não tem solução isso, cara. Eu não queria estar na pele dessa pessoa. E às vezes você está com um problema, aí você acha que está com um problema, até você ver o problema do amigo, você fala, meu Deus. Só que aquele cara ria, tinha uma alegria, uma felicidade. E o pastor contava, eu não sei de onde vinha a alegria, porque eu na pele dele, eu ia estar perdido. Aí o pastor, vamos tentar fazer assim. Ele falou, beleza. Aí na outra semana, ele estava entrando na igreja feliz, cara. Feliz assim. E aí, beleza, todo mundo alegre. Aleluia, todo mundo feliz. Ele cumprimentando todo mundo. O pastor pensou, cara, resolveu o problema, né? E aí ele foi lá e falou assim, e aí, resolveu? Ele falou, não, piorou. E tinha alegria, cara. Essa alegria é Jesus, amém, gente? Essa alegria é Deus. É Jesus. Porque você entende que por mais problema que você tenha, é Jesus é o caminho. E eu quero trazer aqui, quantos aqui já ouviram alguém falando de Deus? Seja numa roda de amigo, seja na internet, seja em uma situação, e aí você escuta aquela pessoa falando de Deus, e você fica assim, meu Deus, de onde veio isso? E aí eu quero trazer um contexto aqui, ó. Se alguém chegasse aqui agora e perguntasse assim, o que é Deus? O que você sabe sobre Deus? E eu fizesse uma dinâmica aqui, todo mundo fecha os olhos e responde para você mesmo, não precisa falar. Responde, cara, Deus é isso, o que eu sei de Deus é isso. Eu tenho certeza que Deus ouviu o seu pensamento. Deus, ele, nesse exato momento, falou, rapaz, olha o que o fulano pensa de mim. Ninguém no mundo é capaz de definir Deus em sua totalidade, amém, gente? Não dá, mas eu te garanto uma coisa, que a Bíblia, ela revela características de Deus, amém, o suficiente para você garantir o seu plano de salvação, o suficiente para você garantir o plano de salvação. O irmão não precisa ouvir de Deus. O pastor falou recentemente aqui da história de Filipe e do eunuco, que está lá no comecinho de Atos também, capítulo 8, se eu não me engano. E o Felipe está ali, e aí acontece aquela situação, e aí ele fala assim, você entende o que lê aí? Ele fala assim, como é que eu posso entender sendo que ninguém me explica? E ele vai lá e explica, ele estava preparado, e ele desce, ele é batizado. Olha só que incrível, o seu conhecimento de Deus pode mudar a vida de uma pessoa.
pessoa. O seu conhecimento sobre Deus pode transformar vidas, e essa transformação precisa começar de você. Amém. Essa transformação não precisa começar de você. As pessoas veem, sem conhecer a Bíblia, veem a Bíblia em você primeiro. E aí a sua atitude, o seu posicionamento. Amém, gente? E eu quero fazer um parênteses aqui. Eu quero contar uma história para vocês. Eu ia falar a história porque eu sei dessa história de cor. Mas se vocês me permitam, eu vou ler no celular, porque talvez lendo eu consiga passar a história no mesmo detalhe. Amém? Então eu vou ler aqui, tá bom? Deixa eu ver onde eu anotei, né? Aqui. Essa história me marcou muito. Vamos lá. História verídica de um preso que foi executado. Houve certa vez um criminoso de nome Charlie Peace. Não tinha respeito nem pelas leis de Deus, nem pelas dos homens. Mas afinal, um dia foi preso e condenado à morte. No dia da sua execução, foi levado ao corredor da morte na penitenciária de Harley Leeds, na Inglaterra. À sua frente ia o capelão da prisão, lendo versículos da Bíblia em voz monótona e desinteressada. O criminoso tocou-lhe no ombro e indagou ao que estava lendo. O conto da religião. Charlie Peace ficou chocado de ver como ele lia aqueles textos acerca do inferno de maneira tão mecânica. Como alguém podia ser tão frio a ponto de conduzir o outro para a forca sem emoção alguma, lendo-lhes palavras sobre um abismo profundo no qual o condenado estava prestes a tombar? Será que aquele pregador cria de fato que existe fogo eterno que arde incessantemente e nunca consome suas vítimas? Já queria tudo sem ao menos estremecer. Seria humano um indivíduo capaz de dizer ao outro friamente: você estará morrendo eternamente, sem nunca conhecer o alívio que a morte poderia lhe dar? Aquilo foi demais para Peace, e ele se pôs a pregar. Veja só o sermão que pregou no primeiro instante em que caminhava para o inferno. E aí é o prisioneiro falando para o capelão: Senhor, disse, dirigindo-se ao capelão, se eu acreditasse nisso, em que você e a igreja dizem crer, andaria por toda a Inglaterra, só para salvar uma alma. Se preciso fosse, iria de joelho, mesmo que a superfície dela fosse recoberta de cacos de vidro, e acharia que teria valido a pena. Isso me marcou muito, porque eu vejo muita gente falando de Jesus assim. Eu vejo uma geração que perdeu o brilho nos olhos por falar de Jesus. Eu vejo uma geração que fala o que quer de Jesus. Eu vejo uma geração que não toma consciência do que verdadeiramente é Jesus. Eu entendo isso porque as pessoas são livres. Às vezes você chega com todo entusiasmo da sua vida e você vai falar com uma pessoa e ela pode simplesmente virar para você e falar assim: eu não quero viver isso. Mas a questão é, você pode tomar a decisão por ela, mas jamais você deve perder a oportunidade de falar para as pessoas, porque é nesse momento que Deus age. E Deus, ele respeita você porque ele te deu um livre-arbítrio. Deus, ele criou você livre, ou seja, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você pode inclusive querer o mal de outra pessoa. Você pode inclusive, você é livre para fazer mal a outras pessoas. E Deus respeita a sua posição. Quantas vezes a gente fica perguntando por que Deus permitiu isso? Por que
que Deus permitiu aquele crime? Por que Deus permitiu aquilo? Na verdade, Deus ele te deu um livre-arbítrio. E você faz o que você quiser na sua vida. Quantos estão entendendo? Amém? E a prova disso, agora eu quero com vocês abrir o texto base da palavra, que está lá em Lucas 18, 18. Vamos ler juntos? Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, versículo 18. Mas antes de entrar no versículo básico, vamos fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, nós queremos mais de Ti nessa noite, Pai. Que o Senhor venha, através desse momento, Pai, acalmar nossa alma, nosso coração, e que nós possamos, Pai, nos entregar cada dia mais à Tua direção, aos Teus caminhos, que o Senhor possa esquadrilhar o nosso andar, Pai, em Tua direção, e que nada, Pai, nada nessa vida, nada nessa caminhada da vida brilhe mais do que o Teu amor. Nada, Pai, brilhe mais, Deus, do que os Teus planos, do que o Teu tesouro para nós, que é a vida eterna, ao Teu lado. Esse é o maior tesouro, Pai, o maior tesouro que a humanidade pode almejar, pode desejar, e que através de nós, Pai, do nosso conhecimento, nós possamos encontrar aqueles que ainda não conhecem verdadeiramente ao Senhor. Então usa da nossa vida, Pai. Por mais que existam pessoas que não queiram, Deus, mas nós jamais desistiremos, Pai, de falar do Teu amor para esse mundo. Que a Tua bênção flua através da nossa vida e passe para outras pessoas. Que nós possamos ser, Pai, a geração que leva o Evangelho para a próxima geração e que nos enche de amor a Tua palavra. Independente da consequência, esse é o nosso querer para essa noite e para sempre, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu estava contando, eu não terminei de contar que eu encontrei um amigo depois que eu voltei do retiro, e eu falei para ele: cara, volta Jesus, cara, não faz isso, não peca dessa maneira, não faz isso. E por mais que eu tenha tentado falar, ele até veio para a igreja algumas vezes, mas ele não conseguiu. E ele chegou a falar para mim e falou: cara, eu não consigo, eu gosto muito do pecado, eu não consigo seguir assim, eu não consigo. E aquilo mexeu muito comigo, cara, muito. Eu falava assim: Deus, quão difícil é isso, quão difícil você ver pessoas que não querem. E se a gente descobrisse o segredo, né? Se a gente descobrisse como reverter aquele mindset, como reverter aquele pensamento. E vem a história do jovem rico. Vamos ler juntos Lucas 18, 18. Vamos lá, Lucas 18, 18. O jovem rico, certo homem de posição, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra o teu pai e a tua mãe. E aí eu quero parar por aqui por enquanto. Sabe o que é interessante? O jovem rico, ele encontra com Jesus, ele faz a pergunta certa para Jesus. Eu acho que qualquer um aqui, se encontrasse Jesus, fala assim: ei, como é que eu estou? Estou aprovado ou não? Está tudo bem ou não? Me fala aí, Deus, me fala aí, mestre. Como é que eu estou indo? Me avalia, me dá um feedback aí, né? E ele faz a pergunta certa. E Jesus, ele nasce com uma dele: por que me chama de bom? Só existe um que é bom. Então Jesus, ele já traz o ensinamento.
Versículo 21. Replicou ele: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, a resposta que Jesus deu para ele, parece que não respondeu, né? Ele chega e fala: mestre, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Ah, você já sabe. Ele fala assim: sim, eu sei, tanto é que eu faço. Mas e aí? Estão percebendo? Parece que daqui a pouquinho a gente vai voltar algumas páginas da Bíblia e a gente vai escutar a mesma pergunta para Jesus, a mesma. E aí Jesus, ouvindo isso, disse: te falta uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. E olha só a reação do cara, meu. A gente parece um absurdo vendo isso, né? Mas ouvindo estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Depois Jesus entra num contexto ali com os discípulos sobre o perigo da riqueza e tudo mais. Mas o que parece que é impressionante, alguém encontra Jesus, fala com Jesus fala do céu, do tesouro no céu, que é a eternidade. Jesus fala assim: cara, larga, vende tudo que você tem e me segue. Por que será que Jesus disse isso? Eu fico pensando, será porque ninguém pode ser rico? Não. O problema não é a riqueza. A Bíblia fala muito sobre prosperidade, muito, mais de 20% dela. O problema é quando a riqueza é o seu Deus. O problema é quando a riqueza toma a posição de Deus sobre a sua vida. Quando você troca, tira Deus, o lugar de Deus na sua vida e põe a riqueza, esse é o problema. E Jesus, ele ensina isso. Ele fala assim: te falta uma coisa, cara. Falta você enxergar Deus como o seu único Senhor. Eu não quero tirar nada de você. Eu só quero que você entenda que a única coisa que precisa para você ir para o reino dos céus é você aceitar Deus como seu Senhor. E Jesus, por várias vezes, ele fala isso. Muitas vezes Jesus ele fala assim: nem todos aqueles que me chamam de Senhor estarão comigo. Ele fala assim: vocês me chamam de Senhor, de mestre, mas eu não sou o Senhor da vida de vocês. Jesus ele vem falando muito, muito sobre isso o tempo inteiro. E é interessante que Jesus ele observou que aquele rapaz verdadeiramente não observou os mandamentos, nem o primeiro nem o último. Amarás o teu próximo. Sabe, aquele jovem, ele tinha uma deficiência. Ele realmente conhecia algumas coisas, conhecia, a Bíblia é clara em dizer, ele conhecia a palavra, mas aquele conhecimento não era o suficiente para ele entregar a vida dele para Jesus. E quantas vezes nós não estamos vivendo assim? A gente tem um conhecimento, mas o nosso conhecimento às vezes não é o suficiente para a gente abrir mão daquilo. Quantas vezes a gente esquece de Jesus? Quantas vezes a gente esquece de quem é o nosso verdadeiro Deus? Quantas vezes a gente nega Jesus? E eu fico me perguntando: 30 moedas, como será que Judas chegou nesse cálculo? Não, eu tenho 10 moedas aqui, me fala quem é Jesus. 10 moedas é muito pouco. 20 moedas, isso é o que eu estou pensando. Não, 20 moedas é pouco. E aí, 30 moedas, 30 moedas vale a pena trair Jesus. Quantas vezes a gente faz isso por uma mentira? Quantas vezes a gente faz isso por, eu vou negar Jesus aqui só um pouquinho, porque ele conhece o meu coração. O que levou Judas a vender Jesus por algumas moedas? Qual era a necessidade? O que brilha mais aos seus olhos do que Jesus às vezes? Eu não sei se dá tempo, mas quando ele fala isso, eu tenho observado desde a juventude, eu fiquei com isso na cabeça, porque a gente está falando de Atos aqui, e eu fico lembrando, Paulo ele também fala algo sobre em Atos, a respeito da juventude dele, quando ele está sendo interrogado, e ele fala: olha, a minha juventude foi assim, mas depois que eu conheci Jesus, eu deixei tudo
passei a ser um novo homem. E aquele jovem rico encontrou Jesus e não teve a mesma atitude. Eu quero falar rapidamente sobre o bom samaritano. Volta sua Bíblia um pouquinho comigo. Tá? Lucas 10, 25. Amém? Quem achou aí, fala amém. Amém. Quem não achou, fala misericórdia. É só voltar umas 3 páginas. Olha só, Lucas 10, 25. Bom samaritano. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A mesma pergunta. Só que Jesus, ele tem uma atitude diferente. A isso lhe respondeu. Jesus antes ele fala assim: então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Olha só, Jesus ele sempre vem com, ele faz você raciocinar. Como que você interpreta a lei? A isso lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente. Olha só, 2 situações diferentes, a mesma pergunta. De um lado, Jesus ele dá até o caminho, do outro ele fala assim: feedback bom, hein? Ó, tá aprovado, é isso mesmo, cara. E aí, o cara ganhando ali a atenção de Jesus, ele continua perguntando. Respondeu corretamente: faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: será que dá tempo de ler? Vamos ler porque eu acho que é importante. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se dali, deixando ser morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou ali perto e veio, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o teu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. Aí Jesus ele fala: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete, que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Às vezes falta esse amor, mas o amor que a gente tem para com o próximo vai muito além de uma simples situação. O maior amor que a gente pode ter para com o próximo é desejar que ele um dia conheça Jesus. E na maioria das nossas orações, a oração de um crente é que ele possa conhecer Jesus, no mínimo como eu conheci um dia. E esse é o maior amor, no meu entendimento, que a gente pode oferecer para uma pessoa, porque se você é impossível você amar a Deus se você não ama o seu próximo, não tem como. Então é essa atitude que nós temos que ter como cristãos, é essa atitude que Deus espera de nós, que nós possamos nessa noite clamar por uma igreja mais avivada, clamar por cristãos mais avivados, cheios de amor, que nós possamos nessa noite sair daqui com esse pensamento, com esse desejo, com esse
senso de urgência, de sair daqui e falar assim: eu preciso falar mais de Deus para as pessoas, eu preciso sair daqui e falar mais desse amor para as pessoas, não de forma monótona, não de forma mecânica, mas de forma deixar exalar aquilo que Deus verdadeiramente faz no seu coração. E nós precisamos, como igreja, fazer reavivar isso nas pessoas. Então eu vou convidar a igreja agora a se colocar de pé. Oh Deus. O meu desejo sincero nessa noite é que nós possamos clamar mais pelo avivamento, clamar mais pela presença de Deus em nossas casas. O meu desejo para essa noite é que nós, como irmãos, possamos juntos adorar ao Senhor, clamar ao Senhor desesperadamente, clamar ao Senhor não porque nós estamos aqui agora, mas é porque esse é o desejo do nosso coração para com a vida. Que nós possamos amar o próximo como um bom samaritano, que nós possamos fazer bem sem olhar a quem, que nós possamos depositar amor em tudo aquilo que a gente for fazer para o próximo, que nós possamos clamar ao Senhor para que a boa, perfeita e agradável vontade dele seja estabelecida para todos, não só para mim, não só para quando eu preciso de misericórdia, não só porque eu preciso de perdão. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua igreja está aqui, Pai. Os teus servos estão aqui de olhos fechados, pensando em Ti, e que o nosso conhecimento seja elevado através da tua palavra, pois a tua palavra nos basta, Pai. É a tua palavra que alimenta o nosso plano de salvação, e é através da tua palavra, Pai, que nós possamos estabelecer a verdade nesse mundo. É através da tua palavra, Pai, que possamos encontrar os caminhos que o Senhor tem preparado para nós, que a tua palavra possa